Boa noite, sejam todos muito bem-vindos para a nossa live. Nós agora vamos ter uma série de lives às 8h30 da noite, às quartas-feiras. E sempre nós vamos ter convidados para essas lives. A nossa live de hoje, nós vamos receber uma pedagoga especialista em pensamento sistêmico, que inclusive leva o pensamento sistêmico para dentro das próprias escolas. Ela tem uma vasta experiência nesse lugar de pensamento sistêmico dentro do próprio processo escolar. Então, nós vamos recebê-la hoje para trazer da experiência dela, para trazer dessa aplicação do movimento dentro das próprias escolas. Já já ela está chegando aí. Eu já vi aqui Pati, Marcítia, sejam muito bem-vindas. Vocês, tem o Ser Estevanozinha que está aí também. Tenho muita certeza, gente, que hoje nós vamos ter um grande aprendizado. O que eu consigo observar enquanto a Alana não chega? Quero trazer para vocês algumas reflexões. Como foi a sua escola? Como foi para você estudar? Agora mesmo nós estávamos no nosso grupo de estudos e nós estávamos falando como mudou a relação das pessoas com os professores, como mudou o respeito, como as pessoas têm responsabilizado a escola por educação, por ensinamentos que os pais deveriam dar. Como isso vai acontecendo? Pois é, Dias, você acredita que eu gripei? Minha voz está desse jeito porque eu fiz a gentileza, né, de resfriar. Mas vai dar tudo certo, vou melhorar e tudo vai acontecer. O que é importante nós percebermos? Ó, a Alana chegou aí, já vou aceitá-la. Eu gostaria que vocês, enquanto a gente faz essa live, que vocês observem e lembrem-se como era na época que vocês eram alunos. Como seus filhos estão hoje na prova das diferenças nesse processo. E aí vamos ver o que ela tem para nos ensinar dentro dessa dinâmica. Lana, eu já aceitei o seu convite, vamos ver se o Instagram não dá um baile na gente, né? Deixa eu aceitar novamente aqui, porque acho que está dando aí uma falhinha. Nós temos, gente, enfrentado muitas dificuldades com as lives, sabe? Com o nosso abençoado Instagram. Lana, eu vou te mandar um convite. Deixa eu ver se eu consigo fazer um movimento aqui de te convidar. Espera aí. Porque eu acho que eu te convidando talvez dê mais certo. Tô vendo que tá dando uma falhinha aí. Agora eu te mandei um convite. Vê se chegou. Aí! Ei! Que coisa mais boa, gente. Essa mulher ter dito sim para mim. Tudo bem? Boa noite a todos. Que Boa noite, delícia! Flor. Lana, eu estava falando aqui da sua experiência, né, da sua entrega na escola, nas suas escolas. Eu quero que você se apresente para as pessoas, mas antes eu quero te apresentar da forma que eu te conheci. Gente, a Lana é uma dessas. Os portugueses têm uma expressão muito boa que diz mulher de armas. Uma Já. pessoa que é uma mulher que tem uma força assim, que constrói, que realiza. A Lana tem escola em cidade diferente, ela pega a estrada toda semana para coordenar essas escolas, ela puxa, empurra esses professores, ela traz o sistêmico, ela consegue organizar, ela consegue enxergar o aluno na sua individualidade, dentro do seu sistema, ela consegue enxergar todos os sistemas integrados dentro da própria escola. E eu acho isso tão grandioso que um dia eu falei, Lana, a gente precisa fazer uma live. E aí eu fui Vendo. plantando essa sementinha, até que ela disse sim para mim, e eu estou muito grata, reverencio sua história O e que que eu quero estou vendo?
Quero que você Então, conte. Tá vendo? Tá vendo? Você tá vendo? sim. E quero que você conte sua história pra gente, Flor. Então, boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com a Patrícia, né? Eu comecei a seguir a Patrícia também pelo Instagram e depois eu estava à procura de uma psicóloga e através das postagens dela e através assim, do posicionamento dela, eu falei, é essa. Ó, E aí eu mandei um sinalzinho e nós estamos juntos, né? E o tanto que você tem me ajudado ô, Flor. é, é muito, né? Imagina. Então, eu estou como diretora de 3 escolas, né? Uma educação infantil, que é o Alegria de Saber, é a matriz onde tudo começou. Sim, Há 30 anos que eu tenho essa escola. E tem 9 anos que eu estou no Colégio Equipe, e onde nós fizemos a junção, a Equipe Alegria de Saber, virou Equipados Alegria de Saber. E depois nós fomos para São Gotardo, onde o meu sócio já tinha uma escola, e ele me convidou para o segmento da educação, do ensino fundamental primeiro. Aí no uhum. outro ano, lá vou eu de novo, abrindo a educação infantil, que é a pupila, né? A minha Aham, queridinha, que eu gosto demais. Então, e foi assim, é uma jornada grande dentro da educação, e onde eu me realizo muito, onde eu aprendo todos os dias. Quando você começou a falar de mim, e assim, como que eu dou conta e tudo, mas é porque eu tenho uma equipe, eu sim, tenho pessoas ótimas que também otimizam tudo, que ajuda e que, como diz, que me seguem nas ideias, mas eu também compartilho a ideia delas, né? sim. Dessas pessoas, das professoras, as minhas auxiliares. Estou aqui com uma aqui me assessorando aqui, Ó, uma que bom. gracinha. Veio aqui para casa porque, né, para estar me Uhum. ajudando. Então é assim, são pessoas muito queridas e que eu começo. A gente até é difícil até definir papéis, porque tem hora que eu vou além de ser diretora. A Uhum. gente vai se agregando, mas é preciso também estar bem definido isso para as coisas fluírem, né? Sim. Então, nós estamos aí. Olana, e quando é que Oi. você começa a ter essa percepção? Como que foi sua história, assim, do sistêmico? Como que isso começa na sua vida? Como que você toma tem essa percepção, né? Tem esse olhar, peraí, isso aqui faz sentido, isso aqui é interessante, e eu gostaria até que você trouxesse como foi esse antes e depois desse olhar sistêmico dentro da sua vida e da educação, né? Das coisas que você aplica dentro da escola. Olha, Patrícia, é uma coisa assim, até parece que isso vai soar até como falso, Hum, mas a sistêmica parece que ela sempre esteve dentro de mim, uhum, porque eu comecei a trabalhar no estado, em escolas de periferia, em situações assim até de risco, né? E trabalhava também em 2 instâncias. Tanto eu trabalhava numa escola, vamos dizer assim, dentro da cidade, uma escola boa, escola particular, quanto eu também trabalhava em periferia, umas sim, escolas estaduais. E sempre mexeu comigo as oportunidades para os alunos, o olhar para os alunos. Eu nunca fui uma professora assim, totalmente tradicional, mas o sim, tradicional me formou e tem muito em mim também isso. E a sistêmica foi assim, eu comecei a trabalhar com os meninos e criando algo que eu achava que era meu. E, de uhum, certa forma, foi meu mesmo, através de desenhos, através de conversas com as crianças, de trazer as famílias para dentro da escola. Eu uhum, sempre tive isso. Eu nunca achei que a família deveria ficar
fora da escola, que a sim. família não opinasse, que não tivesse elo nenhum. Isso lá no estado, naquelas famílias assim, bem, vamos dizer assim, de condições, não vou falar bem pobres, mas é de baixo nível mesmo, de Uhum, tudo, né? uhum, É um nível assim mais complicado. E eu fazia esse papel, eu agregava, eu sim, procurava trazer, e aquela criança que era boazinha demais, aquela criança que era muito perfeita, me instigava, porque ali uhum, é que tinha alguma coisa, porque a criança que ela fala, que ela joga para fora, que ela briga, que ela expõe, então você faz aquela leitura da criança quando está com sim, problema, quando não tem. Então, esse olhar para os alunos eu sempre tive. E era muito dificultoso naquela época. Bom, uhum, aí fomos andando, fomos fazendo vários cursos, que eu sempre gostei de curso. A gente sim, aprende muito, sempre agrega muito. muito. E há 15 anos atrás, eu tinha uns alunos na escola, que é filho hoje até do meu compadre, e ele disse assim: achei um negócio que é a sua cara, que Ah, você faz aqui na escola, você nem sabe o que você está fazendo, que tem nome e endereço. Eu peguei ah, e falei: pronto, como ah, que é isso? Aí ele falou assim: olha, é um tal de Bert Helen, e que o meu amigo aqui de Patos de Minas está lá no hospital. E ele está fazendo isso, aquilo, outro, TTT, e ele está trabalhando. Eu vou trazer uns livros para você ler. Era o Dr. Décio, né? Com a Wilma, uhum, que tinha o IDESV, e uhum, ele que conseguiu trazer o BEST para o Brasil e para não só para Minas, para São Paulo. Ele trouxe muitas vezes o BEST aqui. uhum. E Foram até sócios participei. até, eu acho, né? Eu acho que É, ele era o autorizado a editar os livros, né? sim, sim. E Eu eu tenho muita tive. admiração por eles, muita Sim. admiração. Então, ele foi meu primeiro professor, vamos dizer assim, dentro da sistêmica. E eu Uhum, fui para Belo Horizonte conhecer o Best num seminário, fiquei encantada. E aí, depois, fui a Brasília, foram 5 vezes. Eu fui para o México, São Paulo 2 vezes, Belo Horizonte 2 vezes, Brasília. Eu comecei a procurar, a conhecer. uhum, E depois apareceu a pedagogia sistêmica que o Dr. Décio, com a Ellen e a Wilma, ofereceram. E eu fui da primeira turma, né? Não podia perder. Eu já estava sim, lá, né? E foi um divisor de águas na minha vida pessoal, porque a gente passa a conhecer e ver tantas posturas e tantos, é, como diz, nozinhos que a gente tem, né? Que a gente uhum, desata com a psicóloga da gente, mas que também a gente vai conhecendo e vai abrindo um leque na sua vida. E com isso eu pude levar para a escola. E aí uhum, sim foi um divisor diferenciado, onde eu vi que muitas coisas que já existiam dentro de mim poderiam, agora tinha nome e sim, tinha mais ensinamento, tinha toda uma filosofia, tinha uma metodologia, tinha onde recorrer para a gente uhum, buscar mais ensinamentos. E foi assim que a sistêmica foi entrando. E eu logo comecei a aplicar. No início não foi fácil, nem todas as pessoas gostam, porque sim, mexe com as pessoas, nem todas as famílias aceitam. Quando uhum, fala isso, eles ligam muito à religião, uma outra coisa assim, ficam uhum, questionando muitas dessas posturas. Mas quando aí eu resolvi a me silenciar um pouco, a não falar muito, mas a uhum, agir calado, a sim, criar estratégias dentro da escola, dentro da coordenação, com os coordenadores, e ir colocando, sem falar muito. sim, Mas depois eu falei, gente, mas isso não faz sentido, pois se tem nome, se tem tudo, tem um aparato, aí eu escancarei mesmo. sim, E, e tenho feito as minhas reuniões e tenho feito os meus atendimentos com os meus alunos, quando se torna necessário, muito com esse olhar.
e até sim. mesmo atendimento com os pais. Uhum, E a gente tem uns feedbacks assim maravilhosos e tem outros feedbacks também assim bastante dificultosos. uhum, De, por exemplo, quando chega o Dia dos Pais, quando chega o Dia das Mães, pais separados, essa história toda. Então tem uhum, mães e tem pais que não aceitam muito. Mas sim. na minha escola passou a ter Dia da Mãe, Dia de Mãe é Dia de Uhum, Mãe. Papai não sim. vai, né? Ali é a mamãe que vai, ou a representante do feminino da Do criança. sistema. Pode ir a Uhum, vovó, pode ir a madrinha, pode ir uma tia, né? Pode ir a madrasta, pode ser uma pessoa que ele convide para estar representando. Mas aí uhum, eu estou trabalhando o lado feminino. E dia do pai, a mesma coisa. Aí uhum, seria o papai, na ausência do papai, por algum motivo, ou por ele ser criado pelo avô, pela, pelo padrinho, porque ele não conheceu o pai. Mas aí nós trabalhamos com eles, que ele tem pai sim. uhum, Mas primeiro a gente tem que saber a história, né? Por isso sim. que quando matricula na, na entrevista, é essencial a gente saber a história. Por Uhum, quê? Não é só você matricular o menino, garantir a vaga e colocar conteúdo e tudo. Ali eu estou lidando com o ser humano. Eu estou sim. lidando com o ser social, emocional, né, de vida prática, do cognitivo, como um todo. E eu preciso de saber disso, dessas histórias, porque como que eu vou aplicar, né? E às vezes também eu vou ferir, eu vou entrar num campo que é melindroso para ele, que às vezes não está preparado, ou que ele nem sabe. Tem Sim. crianças que não sabem o nome do pai verdadeiro, né? Uhum, Então é complicado isso. Então, por isso é necessário que as escolas se atentem a isso, que elas procurem ter assim, essa entrevista muito bem feita, de que se percebe algo na mamãe já pergunta, se percebe algo no papai já pergunta, porque uhum. assim, sutilmente, mas entra para saber, para que você não cometa, né, nenhuma coisa assim que fique difícil de Que resolver. possa trazer uma dor, né? Gente, Uma porque dor tem uma coisa que a constrangimento. Lana também faz, não só ela se capacitou dentro da sistêmica, mas ela incentiva todo o corpo dela de professores, de coordenadores a terem esse mesmo olhar, né? E essa mesma percepção do porque é absolutamente importante esse sistêmico. Nós estávamos, agora, antes da nossa live, a gente estava num grupo de estudos e nós estávamos falando sobre como hoje a gente vê os pais empurrando para a escola a responsabilidade de coisas que tem que começar dentro de casa, né? Que Sim, seja de uma postura, de uma forma de conduzir, de conviver, coisas básicas da educação que têm sido empurradas para a escola. Por outro lado, uma grande responsabilização e agressividade com os professores, a gente tem visto muitos relatos assim, né? Dessa não percepção da importância do professor na nossa vida. Uma coisa que eu lembro muito do mesmo jeito que nós colocamos atrás de nós os nossos pais, quando nós vamos fazer um movimento para ele nos dar força, assim nós temos que fazer com os nossos mestres. E eu sim. sempre coloco atrás de mim a minha professora que me alfabetizou. Ela tá lá bonitinha, assim, Ah, chiquititinha, me a minha causou mulher, alguns a minha foi traumas, assim, muito bonitinha também. Tô de me causou feliz. alguns traumas, mas ela está atrás de mim. Por quê? Porque essas pessoas nos permitiram crescer na vida. Se uma criança não consegue ter a percepção da importância do professor na própria história, ela não vai conseguir perceber a importância de nada que não seja pai e mãe. Né? Perfeitamente. Eu digo sempre para os meus professores isso. Primeiro, eles têm que entrar também com seus pais. Eles Uhum, também têm que ter costas quentes, né? E olhar para as crianças, quando elas olham para as crianças, elas também visualizarem, sentirem que os pais estão ali com eles. Eles são os sim. representantes dos pais.
E é Uhum. importante isso mesmo, a gente colocar os nossos professores, quem nos deu todo esse ensinamento. Eu sou grata a todos. Eu sou Sim. professora, eu falo para os meus professores assim, eu estou diretora, mas eu sou Uhum. professora, né? Sim. Eu sou bem professora. Então, eu consigo ver muitas percepções. Uhum. E a coisa das professoras também terem a mesma visão, Uhum. trabalharem nessa sintonia é muito importante. Daí realmente é importante essa capacitação, Uhum. que eu tenha, pelo menos assim, mais que a metade do meu quadro tem que estar em consonância com Uhum. a sistêmica, tem que pelo menos conhecer. E a que nunca fez um curso, ela também tem que ter pelo menos a curiosidade De de entender o entender, processo. Uhum. de entender esse processo, porque a gente vai se posicionando em cada capacitação, em cada formação, em cada encontro que a gente tem com os professores, nós vamos colocando cada vez mais isso, né? Sim. E os alunos hoje, lá da escola, das três escolas como todo, eles já têm essa percepção, porque nós fazemos um movimento nisso, nós temos os projetos, e antes de começar os projetos, nós fazemos com os meninos. Vamos pegar a força da mamãe, do papai com a mão direita, do Uhum. papai, da mamãe com a mão esquerda, traz para o seu coração, Uhum. respira as células que estão dentro de você, que é do seu papai e da sua mamãe, e as Uhum. suas próprias células, porque a gente tem que valorizar o que a criança tem também, que a gente tem. Sim. Sim. E a gente fala, e a gente agradece pela vida. Ontem eu tive uma. Vou contar um fato bem rápido. Ontem eu tive um desligamento da escola que foi necessário ser feito. Uhum. E são os ossos do ofício, né? Que a gente fala assim. Uhum. E a pessoa me disse assim: a hora que terminou, eu agradeci pelo trabalho e tudo. Ela me disse assim: eu tenho uma coisa para te falar. Esse negócio seu da sistêmica, esse negócio Uhum. seu, né? Uhum. Da sistêmica, eu não conhecia. E eu vim para cá, quando eu comecei, eu achei esse negócio muito estranho. Mas eu tenho um problema muito sério com a minha mãe, porque eu fui abandonada aos 3 anos de idade. E fui criada pelo meu pai. E eu tinha muita raiva da minha mãe, por que que ela fez isso comigo? E eu tinha muito julgamento. E as suas falas, as suas posicionamentos nas reuniões e nos encontros que a gente tem na sala dos professores e tudo, como um todo, e lá no projeto, todos os dias, eu falei assim, ela falou, eu comecei a fazer igualzinho os meninos. Eu vou tentar. E ela falava assim, eu ficava até com vergonha de levantar a mão alto, mas eu levantava que assim e eu fazia. Hoje eu estou indo embora porque agora não pelas situações. Tá. Uhum. Mas eu vou carregando meu pai, a minha mãe, e hoje eu sou grata pela minha vida. Olha, Olha, olha que feedback num acerto, numa dispensa, né? sim, sim. Então, assim, Olha o eu quanto ela olhei, recebeu, né? O quanto ela sim, recebeu é. nessa jornada, né? Então, assim, tem professores que falam assim para mim, igual assim, ontem também uma falou que vai fazer, porque a gente vai fazer um curso aqui em Patos, a Ellen vai vir aqui Uhum. em Patos. Uhum. E ela disse assim para mim, lá de São Gotardo, de Chilana, eu não vim para o equipe à toa, para o Equipados Alegria de Saber à toa. Tantas coisas eu tenho e agora tantas coisas eu estou resolvendo. E Uhum. eu estou vendo, eu estou me vendo nos meus alunos. Então, aquele aluno que me desafia, né? No comportamento, nisso, aquilo outro, eu Sim, estou me vendo muito nele. Então, quando eu cheguei para conversar com ela lá em São Gotardo, sobre isso, ela me disse assim: não é só o problema do fulano, eu estou ali. exatamente. E como é importante, você falou lá no começo, né? O professor trazer os pais, né, para dentro do processo. Isso. Entender as próprias questões, porque aqui, gente, é importante a gente abrir um parênteses dizendo que você não precisa estar perfeito para executar o seu trabalho. Até porque ninguém nunca está perfeito. Eu costumo dizer que quem é bom já subiu, né?
É isso mesmo. O Bert, muito mais educadamente, dizia que aqui nós estamos nos inacabados, né? Aquilo que já foi concluído já não precisa estar mais na vida. Então, todo mundo que está aqui, não se engane, ainda tem BO para resolver. E quando você tem as percepções do que é seu com o seu próprio sistema, você para de também demandar, às vezes, do aluno, né? Porque, às vezes, do mesmo jeito que a mãe que não conseguiu resolver com a própria mãe projeta na filha uma demanda, os professores que não estão trabalhados na própria história também vão confundir o que é do aluno com o que é dele. É muito importante se ter esse horário, essa percepção. Sim, Em grandes momentos e importantes momentos, o professor tem mais contato com a criança do que os do que próprios as próprias. pais. Sim, isso assim, isso é notório. Uhum, E depois da pandemia, isso, então, assim, tomou uma proporção enorme, porque uhum, os meninos voltaram da pandemia muito energizados de papai e mamãe. E os pais, uhum, de certa forma, se colocaram como educadores, como professores, porque estava dentro de casa. E essa troca, essa inversão de papéis, trouxe muita dificuldade para nós pós-pandemia. Então, a uhum, aprendizagem, não somente porque estava online e estava dificultosa, mas a própria energia que veio e as próprias posturas que vieram dificultou bastante. uhum, Agora sim, a gente, a partir do ano passado, a gente já conseguiu quase que praticamente normalizar essa situação. É entendi. preciso assim que os educadores entendam que a primeira força que eles têm é pai e mãe. Sim. E nós estamos, enquanto escola, nos meus atendimentos com os pais, eu falo, olha, eu posso ajudar enquanto escola. E o professor na sala de aula também, ele pode se posicionar enquanto professor. E tem a frase que a gente usa e tenta até incorporar mais essa frase. Eu sou apenas a professora. Sim. Eu não ocupo parte nenhuma da família. Então, quando a professora entra em julgamento, começa a questionar as posturas dos meninos ou dos pais nesse Uhum. sentido, Quer salvar a vira criança dos pais, né? Existe esse isso. movimento, né? Existe esse movimento. E aí as coisas começam a ir para um campo que não é saudável para ninguém. Nem a Uhum. aprendizagem flui, não tem uma demanda satisfatória dentro da sala de aula. Então, a Uhum. disciplina, então, vai vai por água abaixo. Então, Sim. quando o professor ele se posiciona, quando ele interage dentro da, primeiro a sua postura, aí ele consegue interagir, ele Uhum. tem aí o feedback é melhor e tem uma disciplina, tem uma aprendizagem, ele consegue ter leveza dentro da Sim. sala de aula, mesmo com os meninos hoje, porque hoje a gente os meninos têm vez, voz e argumento, e celular, e YouTube, TikTok, e aí Uhum. vai, e eu monte por muitas coisas. Uhum. Então, é confuso e é dificultoso a escola lidar com isso tudo, porque fica uma, vamos dizer assim, uma competição bastante desfavorável, Sim. porque a escola tem o professor para dar as aulas e tal, tal, e o menino tem uma porção de coisas que chamam muito mais atenção. Uhum. Então, quando a postura do professor ela é leve, ele sabe fazer essa troca, aí realmente a escola flui. As nossas escolas elas estão com um número de alunos bastante considerável. Uhum. Não temos vaga, nós estamos aí só no meu setor, em cada escola mais, são dentro da minha escola bastante alunos, é considerável. São Uhum. Gotardo também cresceu considerável. E uma das posturas que os pais chegam e falam para a gente, olha, nós estamos procurando a escola de vocês devido a algo que vocês têm. Uhum. Na escola de vocês parece que não tem problema, Olha só. né?
parece que é tudo resolvido. Mas nós temos problemas, nós temos Uhum, bastante coisa. Mas só que a gente não resolve expulsando um aluno da escola e ficando dando advertência, cumprindo esse regimento na parte disciplinar com tanta ênfase. Existe uma conversa, sim. existe. A professora ela pode ser mediadora de todos os itens e as querelas entre os meninos, o Uhum, choro, permitir o choro dentro da sala de aula, porque a uhum, criança ela está demonstrando através do choro algo para nós, ela está sinalizando. Então, assim, são várias posturas que realmente traz para dentro da escola de aula, da escola, assim, e dentro da sala de aula, mais leveza. Então, sim. eu sou apaixonada pelo que eu faço. E eu vou falar assim, que eu sinto muito quando as pessoas têm uma certa, como diz assim, barreira, que colocam uma Entendi. barreira sem conhecer. Uhum. Sem conhecer. Ô, Precisa Lana, de. o que que você acha? Qual você acha, não é nem o quê, é qual você acha que é o maior desafio hoje do professor e que a sistêmica contribui? Do professor, da escola, dos pais, nesse lugar da educação. Você acabou de falar aí do TikTok, da rede social, né? Hoje nós, até no nosso grupo de estudos, estávamos falando das crianças, né? Do caso da criança que teve a questão lá com os pais, que vivia um relacionamento desde 10 anos de idade com uma menina de outra cidade através de um joguinho e acabou Sim, virando um crime e uma catástrofe. Mas a questão existe também a criança muito solta, o pai e a mãe muito permissivo, porque se culpam pela ausência e dizem muito é, sim. Aí a criança não aprende a dizer não, e essa criança vai para dentro da escola sem saber cumprir regras, né? Sem ter limites, e não cabe ao professor colocar esse limite. Eu estava falando, inclusive, dentro desse assunto, eu falei, gente, na minha época, o professor olhava, você não saía nem do lugar porque o professor tinha te olhado. Hoje os professores estão apanhando em sala de aula. Eu sei que não acontece, né, dentro da sua escola, mas é uma questão que a educação tem enfrentado, né? sim. Esse desafio, Patrícia, é enorme, Uhum. porque eu acho que o maior desafio, um dos maiores desafios que a gente tem enfrentado é que as crianças estão com tanto costa quente, é que eles contam as coisas para os pais, esquecem de contar a parte que ele também está comprometido, e o Uhum. pai, ele não quer saber do que aconteceu. Então, Uhum. eles estão tomando as dores dos filhos, é, sem ainda ter conhecimento do que se Do todo. passou, do Uhum. entorno, do que aconteceu. Acontece uma situação na escola, o menino chega, é lógico que ele vai defender o lado dele. Chega em casa, ele conta do jeito dele, a mãe não quer saber, ela já liga para a gente com as pedras na mão. Sim. Então, essa é uma dificuldade. E quer que a gente, o que a gente vai fazer e tal, tal, e quer mudar regras, quer mudar o sistema como um todo. Então, Uhum. e tem muita justificativa. Entendi. Hoje, tudo o que acontece, os meninos têm uma justificativa. Ela se expõe, a família às vezes se expõe, se coloca como a culpada daquela situação, mas não é totalmente só isso. A criança é o próprio caráter, é a índole, Sim. é a situação, é o entorno que fez ali, é da própria criança. Os pais ensinaram boa educação. Qual a mãe que quer que o menino vá para a escola e ele seja mal educado com os colegas? Uhum. Qual a família que quer que o menino seja sem educação ou que ele tire uma coisa do colega, que ele ponha o Uhum. pé para o colega cair, alguma coisa Sim. desse tipo? Ninguém quer isso. Mas, se isso acontece, o menino, coitadinho, ele pôs ali, não foi porque ele quis, não foi porque coisas, você entendeu? São muitas as justificativas. E Entendi. agora, uma das Porque é coisas que a difícil gente olhar para essa sombra também, né? é, É e difícil olhar aí, para essa sombra, né?
é que a sistêmica ajuda a gente muito nisso. Porque Uhum. se chegou, por exemplo, o aluno chorando e tal, e o outro não, eu vou olhar para quem está chorando, porque vai me chamar atenção. Mas às vezes o grande culpado não é quem está chorando, é o outro. Então, o Ao professor contrário, aham. ele é o mediador. Dentro da sistêmica, você coloca essa mediação. Então, Uhum. eu conversava com eles e falava assim, e tal, e perguntava, agora não, eu falo, conta. O outro, agora você, conta. E aí a Uhum. gente vai percebendo na leitura corporal, entendeu? Toda a leitura Uhum. corporal da criança, o Sim. olhar da criança, o gesto dela. A gente coloca um de frente o outro. Quem é que olha, quem é que não olha, o que afasta, o que endurece as mãos, a Sim. envergadura de ombro. Então, é possível, por isso que é interessante todo mundo fazer um curso e entender isso. Porque aí Exatamente. você vai percebendo as situações e aí Uhum. você vai canalizando. Aí você vai mediando. Fala você, fala aqui. Vê para, olha aqui, vê se você eu sou mediadora. Vê se você consegue olhar para ele e falar assim, olha, eu sinto muito. A criança Uhum. que não tem, que não está preparada para uma desculpa, para um sentimento, ela não vai falar. Agora, o Uhum. desculpa, ela fala. Desculpa aí, porque é um desculpa. Ai, tá tudo Entendi. certo, desculpa Já aí. pedi desculpa, Já agora ele que se pediu. vire. Ai, É. chega, tia. Tudo bem, para de falar, não tem, sabe? Então, por isso que os nossos atendimentos são demorados. Às vezes, os professores que não conhecem muito é, essa postura, essa prática da sistêmica, acham que os nossos atendimentos são demorados, que não resolve. Ah, foi para lá, voltou do mesmo jeito. Não, nunca volta do mesmo jeito. Ele Sim. chega na sala montando banca. Ele Uhum. coloca, chega despertinho, fui lá, só conversei. Mas a professora não viu como que eu conversei com ele. Ela não Uhum. sabe a leitura que eu fiz daquele menino. Ela não Sim. sabe como que foi toda aquela mediação. Depois é que a gente vai passar isso, né? Mas surte efeito sim. Surte Sim. um efeito assim. é, Ai, tem hora que eu vou falar assim, emocionante. Sabe? Uhum. Tem coisas assim que você fala, no, isso aconteceu? Sim. Nossa, tem crianças que fazem viradas de chave assim, e tem pais e famílias que também fazem a virada de chave. Sim. Assim, sabe, que passam a ter o olhar, que passam a ter, sabe, a ter outra postura. Então, as Olana, nossas reuniões a gente tem feito isso. você sabe que eu tenho algumas alunas que são professoras e elas fazem pequenas intervenções, né? Muitas assim estão dentro de órgãos públicos, né? Não tem esse acolhimento que o professor tem dentro da sua escola de poder ter esse olhar escancarado, vamos falar assim. Às vezes só o fato da pessoa olhar para a criança e entender os pais, visualizar os pais, perceber aquela criança dentro de um sistema com uma história, né? Perceber aquela individualidade ali, que tem um pai, uma mãe, uma história, um medo, um processo, uma lealdade, né? Tem todo um contexto dentro de uma regulamentação sistêmica. Só do professor ter essa percepção, ele já consegue transformar o processo dentro de aula, dentro de sala. Porque Com a criança se certeza. sente vista de um outro lugar, não é? Eu percebo esse movimento quando elas trazem narrativas de pequenos exercícios, né? Às vezes uma intervenção, uma vez uma me contou que estava fazendo um movimento de pais e mães. Então você vai fazer o seu pai e a sua mãe. E a criança falou assim: "Não, mas eu não tenho pai". Ela falou: "Claro que tem. Eu estou vendo seu pai em você". E aí Né? ela fez um pequeno exercício de mostrar como que é feita a criança no sentido assim do biológico, né? Nós somos metade pai, metade mãe, nós somos essa essência, mesmo que a gente nunca tenha visto, mesmo que o nosso papai tenha ido embora, mesmo que a nossa mamãe tenha ido embora, mesmo que seja nossa vovó, o nosso vovô que cuide da gente ou um titio, nós somos esse pai, todos nós. Eu sou meu papai e minha mamãe. Então ela fez esse movimento, diz ela que a criança iluminou.
de se sentir igual aos outros. E é um Nossa, que movimento desse maravilhoso. tamanhozinho dentro daquilo que é possível, né? Olha como nós podemos transformar a educação, as crianças, as famílias, a partir de um simples olhar. Como é É. rico isso, né, Lana? Como é rico. Maravilhoso. E isso, como se diz, até a inclusão, né? Trabalho. Sim. Você trabalha isso aí como todo que todos fazem parte, mas quando você tem uma criança com alguma necessidade especial, então isso também essa parte de incluir a família e Uhum, mostrar que todos são iguais, todos têm pai, todos têm mãe, todos fazem parte. Ah, isso é. Ah, Ellen, eu trabalhei muito tempo na periferia e não vou falar periferia, não. Vou falar assim, eram nas escolas estaduais, porque eu não considerava eles desse jeito também, não. Eu uhum, fazia parte daquele sistema uhum. lá, porque eu trabalhava na escola. Sim, E hoje muitos deles levam os alunos, levam os filhos para serem meus alunos. olha só. Sabe? E eu tenho professor que já foi meus alunos, que já foi meu Uhum, aluno. uhum. E então, assim, como que esse trabalho, que quando você enxerga o aluno, você consegue visualizar, consegue levar e fazer com que você veja todos na sala de aula, é importante. E, então, eu vejo assim, quando eu saio, é, e vou, por exemplo, numa lanchonete, às vezes chega um garçom e fala assim, Dona Lana, a senhora é a Dona Lana. Eu olho e penso assim, meu Deus, qual, onde, como que é, né? Aí Uhum. eu tento puxar. Então, assim, olha para você ver se isso também não é sistêmico, porque você Sim, marcou, isso não com afetividade, você deixou alguma marca ali naquela pessoa que ela te reconhece anos depois. É sim, lógico que agora eu só estou envelhecendo, eu sou a mesma pessoa que eu já era adulta, né? Mas eles modificam, que agora ficam grandes, tem barba, tal, e tudo. Mas eu vejo esse olhar. Recentemente eu estava no estacionamento. Eu fui no hospital fazer um exame. Eu estava no estacionamento, e a hora que a menina, eu peguei, passei o cartão, coisa assim, tudo. Ela falou assim: Eu conheço a senhora. olha, Eu peguei e falei: Você deve ter sido minha aluna. Ela falou assim: Fui. E eu nunca esqueci o que a senhora disse. Eu olha. pensei: O que que eu disse nessa hora? A gente gela, né? O que que eu disse? Ela falou assim, eu peguei e falei assim: E que foi que eu disse para você? Ela falou assim: Que a gente, uma vez a senhora falou assim, a senhora chegou na sala e nós percebemos que a senhora sempre foi muito transparente. E nós percebemos que a senhora não era a mesma pessoa, que a senhora sempre entrava muito alegre, muito agitada, Lana de ser, né? O jeito que Aham, mudou, né? Aí ela falou assim: a senhora entrou quieta. E aí a senhora colocou as coisas na mesa e falou assim para nós. Aí a gente falou: o que foi que aconteceu? E disse nada e tal. A senhora tentou como despistar, né? Distrair. E a senhora disse assim: olha, hoje eu passei por uma situação muito difícil. uhum. E essa situação difícil eu vou compartilhar com vocês. Evitem engolir sapos. Olha, Olha aqui que ela guardou. Ela falou assim: olha, e hoje, quando eu me vejo numa situação difícil, que eu tenho que engolir alguma coisa, eu lembro, eu tive uma professora que falou pra gente não engolir sapos, porque ele vai travar alguma coisa na sim. sua vida. Olha, você vê, eu conhecia a sistêmica? Não, né? Eu tinha lá meus 27, 28 anos. Mas ela já estava dentro de você, né? Isso que eu te falo. Então, assim, hoje, quantas coisas a gente interioriza, não coloca e tudo. Aí eu perguntei para essa menina, eu falei assim, e você hoje consegue? Ela falou assim, eu sempre lembro disso. E agora tem hora que eu não consigo falar na hora, mas agora eu já estou tendo, porque se eu não falar na hora, o sapo vai me travar. Ela fala Olha que me só. lembra disso direto. Então, são coisas assim que a gente vai pontuando na vida. E depois que eu estou na sistêmica,
esses relatos, essas procuras têm aparecido com mais frequência. Uhum. Quando eu atendo pais que a criança está com movimento, está demonstrando coisas assim, às vezes gritantes dentro da sala de aula e tendo uma defasagem de aprendizagem, uma certa apatia ou agressividade. Uhum. E a gente vai conversando, tem situações que a gente começa, aí os pais começam a brigar perto de mim, a falar, e um coloca a culpa, coisa. E eu dou o basta ali, eu falo, olha, eu estou aqui, eu respeito vocês como casal, como pais dos meus alunos, eu estou aqui como escola. Não sei, eu uso umas expressões bem loucas, mas é Uhum. assim, bem popular, porque se você for argumentar com o pai, com um vocabulário que ele não conhece, Robusto? também Uhum. dificulta. E eu disse assim: olha, como que vocês vão mexer a farinha de vocês depois eu não sei. Mas é, se me permitirem, eu posso falar o que eu estou sentindo. Mas eu pergunto primeiro, se me permitirem. Eu Uhum. não, se me permitirem. Aí ou eu falo assim como sugestão, e Uhum. às vezes eu falo alguma coisa para aquele casal e de repente a coisa se torna como se diz assim, um olha para o outro. Eu já fiz até assim, como eu faço com as crianças, por favor, olha para ela, olha para ele. Entendeu? Sim. O que eu faço com as crianças, eu faço com os pais na minha frente. Uhum. Aí um atendimento que é mais ou menos de 15 minutos passa a ser quase uma hora. Mas sai, ele tem pai que sai conversando com a mulher e entrou até brigado. Então, Porque já os tive filhos refletem os pais, né? É muito isso, importante entendeu? essa percepção. Então, Uhum. aí eu não vou entrar em julgamento. Eu vou só, se me permitirem como sugestão, isso, isso, isso. Se me Sim, permitirem como sugestão, eu posso falar para vocês assim algumas coisas que sim, podem ser práticas dentro da casa. Mas sim. eu sempre tenho esse cuidado de falar isso. Ô, E Lana, você sabe oi. que você está falando desse negócio do olhe, olhe. Eu atendo muito casal, né? E eu fiz um movimento de, numa terapia de casal, falar para eles: vocês vão fazer um pequeno exercício para a gente começar. Vocês vão olhar um para o outro. E um vai dizer de verdade: eu te vejo e eu estou aqui para você. E o outro vai dizer, mesmo que no começo vocês não entendam muito o sentido, eu quero que você olhe o outro na totalidade dele e que esteja disponível para ele e para aquela relação. Que você faça esse movimento. E aí, quando eles voltaram na semana seguinte, eles falaram: os nossos filhos, crianças, viram a gente fazendo o exercício e pediram para fazer também. Ó, Então eles começaram a fazer. E é um pequeno movimento, né? Mas quantas se vezes torna dentro a grandioso. criança quer ser vista na escola porque não é vista em casa, por exemplo, né? Como E isso tem muito acontece? isso, muito, muito Sim, isso, viu? Olha, e esse movimento que é feito assim, eu faço até professor com professor. sim. Que existe muita competitividade, Uhum. existem a professora que quer, né, que a sala dela seja melhor, seja mais bem vista e tudo e tal, tal. Ou existem situações que uma falou que magoou durante o planejamento ou dentro de alguma situação. Sim. E várias vezes eu já coloquei professor de frente com outra professora. Não Uhum. foi uma nem duas vezes, não. Muitos funcionários são colocados assim. Eu Uhum. coloco dentro da sala. Coloco também as âncoras, né? Às vezes são os Sim. tapetinhos, eu falo, é os tapetinhos de Adoro trabalhar fluxo com âncoras. e tudo. Com os meninos, a gente não pode fazer constelação dentro da escola. Sim, Então, com os meninos, o máximo que eu vou também é até com as âncoras. E aí eu falo para eles que é um jogo. Vamos fazer um sim. jogo? Você vai entrar no jogo do campo do amarelo. E ali quem Uhum. tá e tal, e a gente vai estar trabalhando isso. E quantas coisas ajudam, quantos comportamentos ajudam. E que às vezes as professoras, por exemplo, questionam, que eu não posso ficar contando os meus atendimentos, porque aí eu vou Sim, expor a criança e eu vou expor claro. também a família. Então fica Uhum. uma coisa meio que parece que eu não estou fazendo nada. Sim. E ao Mas mesmo é um tempo, trabalho velado que a gente vê o efeito lá na isso, frente, né? isso, porque também tem toda uma ética que você precisa ser feito. Quando Claro. eu fui para
Lá no meu infantil, foi mais fácil porque era só eu, né? Da escola era minha, e colocar. Foi mais fácil assim. Difícil ser colocado isso no início. Mas o grupo era menor, então com- posso falar que foi mais fácil. Agora, Uhum. lá no colégio já foi dificultoso, porque eu fui como sócia e a minha escola dentro da escola. Então, Uhum. ficou um sistema dentro de outro. E Sim. lá já era um sistema completamente diferente, né? Mais conteúdos, mais, visava mais o cognitivo e essa parte. E eu cheguei com todo um jeito de fazer reunião, com mais afetividade, com mais conversa, com mais. Uhum. As nossas reuniões são feitas, eram pelo menos normais, agora eu já consigo fazer em roda de conversa. Nossas reuniões de Uhum. pais são em roda de conversa. Nossas reuniões, Sim. por exemplo, ontem eu tive uma reunião com todos os meus funcionários, nós saímos de lá quase 9 horas da noite. É, sistêmico, nós colocamos, né? Quem me deu a sugestão na hora? A minha funcionária aqui. Vamos colocar por ordem de idade. Olha Aí eu falei só. assim, como que nós vamos fazer? Vamos colocar, falei, vamos colocar um número para não ter sempre sentar as mesmas perto, uma coisa. Uhum. Por ordem de idade, né, Lili? Por ordem de idade. E colocou lá. E então aí a sessentona aqui ficou sendo a primeira, né? E ficou interessante porque eu sou a diretora e a mais velha, então a Uhum. hierarquia ficou toda, né? E quem não estava, a cadeira dele estava ali, Olha né? Quem só. estava de licença, a lembrancinha, a mensagem, tudo estava ali. E então isso o grupo fica, sabe? Elas às Forte. vezes que estou lá na frente, eu percebo toda a grandiosidade da situação. Às vezes elas não percebem tanto, mas o tanto que elas ficam mais calmas, prestam mais atenção e Sim. ficam cada uma no seu lugar, Exato. né? E no nosso lugar a gente ganha força, né, Lá? Oh, e No como, né? nosso lugar a gente ganha força. Como é E importante para cada um perceber isso, né? Se eu respeito o lugar do professor, do coordenador da escola, da pessoa que está na portaria, eu percebo a contribuição de cada um desses para o lugar do meu filho, o lugar do meu filho na sala de aula, né? O lugar não só físico, mas como parte de um grupo que tem que ser coeso, que é diferente, mas cria um sistema ali que precisa ser respeitado. Quando eu consigo ter essa percepção do sistema, a vida fica muito mais fácil, né? para minha próxima reunião, Patrícia, a minha reunião de paz, o meu desafio vai ser colocar, como nós colocamos, por ordem de idade, e já Uhum. deixar a plaquinha lá dos meninos. E eu quero que a mãe ou o pai sente no lugar do filho. Olha, vai ser um Eu espetáculo. vou, Quero fotos. eu quero Gente, porque a perceber Alana me essa coisa. conta e eu fico, me manda foto, quero ver. Porque uma coisa, Lana, que a gente não falou ainda, gente, porque ultrapassa muito esse universo da sala de aula, né? A Lana é uma Sim, festeira contumaz. Toda semana ela tem um evento inacreditável e ela tem uma organização dentro da escola que a cada movimento, é Dia dos Pais, existe uma dinâmica sistêmica que é aplicada ali. É Dia sim. das Mães, existe uma dinâmica sistêmica que é aplicada ali que envolve toda essa família no ambiente da escola, com esses filhos, com os coleguinhas, com os pares. É um movimento que permite que os sistemas se integrem nela. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque no começo eu acredito que as pessoas podem ter pensado, gente, essa mulher é meio doida, né? Eu Com nunca vi isso certeza. numa escola, né? Desse Com jeito, certeza. né? Então, porque eles nomeiam como dinâmicas, né? A Tia Lana Uhum, fez uma dinâmica, fez isso. Ah, a Tia Lana fez alguma coisa nesse sentido. Mas a gente tem procurado mesmo sempre criar algo sistêmico, principalmente para essas datas, né? Que são datas sim. mais polêmicas também. Então, Uhum, Dia das Mães, por exemplo, eu começo a trabalhar não com as crianças primeiro, elas vão, mamãe e criança sentam juntas, mas eu começo a trabalhar com elas primeiro com as mães delas.
eu trago as sim, vovós todas para dentro do meu sistema. Porque a mamãe que está ali com a mamãe dela, sim. aí a força dela é diferente, a receptividade é diferente, a afetividade é diferente, e ela já Uhum. vai olhar para o filho com aquele olhar. Então a Sim, gente sempre procura. E a equipe é muito boa nisso. E eu tenho quem me ajuda, eu tenho as ideias, e agora eu tenho a Catarine também, que sim. é minha filha e é psicóloga também. Psicóloga, sim, E psicóloga, terapeuta, sistêmica, né? consteladora, é. E ela tem me ajudado muito. Eu tenho as minhas coordenadoras também, que muitas já fizeram os cursos e já estão mais tempo comigo, que já tem essa vivência. Então, que já começa a fazer as trocas. Então, no Sim. Dia das Mães, nós fizemos isso. Fizemos, dessa vez, foi através do fio invisível do amor. Né? Então, as Uhum. mamães fizeram, nós amarramos até um cordãozinho, porque aí você faz o lúdico com eles, que Sim. aí eles vão entender, faz o lúdico. Então, os meninos ficaram amarrados na mamãe, eles amarraram na mamãe, a mamãe amarrou, eles ficaram com um cordãozinho, que esticava. Aí, para a criança ir lá para frente, aí Hum. nós fizemos toda uma metáfora. Agora nós vamos deixar eles voar, né, mamãe? E saber que Uhum. eles sempre vão ficar com o fio ligado, invisível, mas tá ali. Uhum. Agora eles vão brilhar para vocês, porque eles estão ligados. Aí ela desamarrava o lacinho e a criança Uhum. ia lá na frente e apresentava. Olha só. Entendeu? E tinha mãe que mostrava assim, ó, para eles, assim, ó, como dizendo assim, ó, com aquele orgulho, tipo assim, eu que tô te dando força. Então eu tô lá Sim. na frente que eu fico vendo as mães e o que acontece, e aí eu abro muito meu campo ali também, né? E o Uhum. campo da percepção, e eu fico fazendo as leituras dos movimentos. Olha, quando termina um evento desse, eu tô num cansaço que vocês não têm noção Imagino. a energia que vem, né? E de tudo, mas é maravilhoso. Esse Dia das Mães foi assim, formidável. Nas 3 escolas, São Gotardo fez maravilhoso, e Pato, o infantil também fez movimentos maravilhosos. Agora, para o Dia dos Pais, a gente está preparando isso também, né? Todo o movimento sistêmico para acolher os pais. E Sim. incrível, os pais têm uma receptividade maravilhosa, Olha só. sabe? E os pais comovem, e homens chorando quando eu falo, para eles lembrarem dos pais deles e falar que o pai dele está com ele ali naquele momento. E falei: Sim. olha para o seu filho e fala para o seu pai: papai, deu certo. Olha aqui, Olha. hoje eu tenho o meu filho, hoje eu estou dando a continuidade. Né? Uhum. Então, conforme, não importa o que aconteceu, eu sobrevivi, eu tenho uma Uhum. vida e eu, sem às vezes nem te conhecer, eu tenho a sua força e de todos que te trouxeram, os meus avós, meus bisavós e tudo, eu tenho essa força. Eu falo isso para os pais. E eu Uhum. vejo o homem, até mais velho que eu, marmanjão mesmo, como se diz assim, né? Bem fortão, aqueles homens que a gente vê. Vejo o homem ali e, e despistadamente põe até a mão no coração e, Sim. sabe, faz isso. Isso é lindo. Olha que força que você está dando para essas É. crianças, né, Lana? Ô, Muito Patrícia, e além outra do coisa. educar, muito além do É, alfabetizar, né? entendeu? Então, Olha a assim, força que você está trazendo. e quantas pessoas não têm essa oportunidade? Né? Sim. Como essa funcionária que foi embora falou para mim, eu nunca tinha conversado com minha mãe, eu só tinha raiva dela. Olha só. Ela existe, eu não sei onde que ela está. Ela existe, mas agora eu converso com ela, Sim. não é? Lana, é um trabalho lindo, né, que você faz Maravilhoso. gente, eu vou dizer uma coisa. Quando a gente está nos nossos encontros, eu e Lana, nos nossos encontros semanais, quando ela vai me contando, eu vou ficando tão animada, empolgada, feliz de ver esse movimento, porque a sistêmica mudou minha vida, Lana. Eu sei que mudou a sua também, né? Então, hoje até eu estava numa reunião de Emoção. marketing e eu estava falando sobre isso. Falei, gente. Quem vem para o trabalho da sistêmica não vem porque olhou e falou: Nossa, eu acho isso legal, deixa eu olhar para isso. Não, isso muda a gente primeiro.
e muda de tal forma que você fala: peraí, gente, eu quero levar isso adiante, porque isso realmente transforma, realmente faz a diferença, né? Como é grande a gente poder fazer isso. Lana, eu queria que você me dissesse, nós já estamos em 1 hora de conversa, eu queria que você me dissesse assim, que se você pudesse dizer uma coisa para os professores, porque eu sei que os professores estão adoecendo, exaustos. O que que você diria para esse professor? O que que você diria para os pais que estão sem saber direito como conduzir os filhos? Hoje, mais cedo, nós estávamos falando com um movimento muito assustador que a gente percebe do lado dos psicólogos, das pessoas atrás de diagnóstico para os filhos, não Uhum. para saber como trazer o melhor daquilo, mas para justificar, né? É como se fosse esconder o filho no diagnóstico, né? E isso a gente vê com muita temerosidade, porque é importante você identificar se aquela criança, se seu filho tem um transtorno, para que você saiba potencializar isso, trazer o melhor para aquela criança, entendendo os seus desafios, e não esconder a criança no diagnóstico, ou justificar tudo o que acontece naquele diagnóstico. Então, eu vejo que nós temos, de um lado, professores adoecidos e adoecendo, pais perdidos sem saber o que fazer, e você que está nesse lugar que de saber conduzir tão bem esse meio de campo, né? Jogando aí com o aluno, com o professor e com os pais, o que que você diria para esses pais e para esses professores? Olha, para os pais, eu diria que é preciso é, dar uma pausa e conhecer eles mesmos, conhecer Uhum, o que, que eles querem para os seus filhos, mas para eles escolherem o que eles querem para os filhos, eles precisam de se conhecer um pouco mais, de uhum, conhecer mais a relação é, entre ele e o seu esposo, a sua esposa, né? Conhecer, porque hoje está criando filho por modismo, por sim. laudos, por situações, por justificativas e como todo. E, e trabalhar um pouco o medo, porque hoje o Uhum, medo parece que os pais têm medo que as crianças deixem de amar, deixem de olhar para eles, e elas nunca vão deixar de olhar para eles. sim. Elas nunca vão deixar de amá-los. Não é ganhando presentes, não é justificando coisas que não tem necessidade, não é tampando problemas, ocultando com laudos, com essa justificativa que vai tornar as crianças e vai tornar o lar deles mais saudáveis. Uhum, É, conversas de olhar no olho e de realmente ter pelo menos 15, 20 minutos de, de ter realmente tempo de essência dentro da casa para os filhos, uhum, sabe? uhum, Isso está sendo necessário. Eu acho que olhar para o medo e olhar para dentro de si está sendo bastante necessário para as famílias sim. serem elas mesmas e não ter vergonha não é vergonha, é o medo, né, de olhar para os pais, porque a Uhum, maioria tende, é o que o Bert fala, tudo que eu rejeito apodera-se de mim, né? sim. Então a tendência que a gente tem é de ocultar as coisas ocultar as coisas que eu passei e não querer olhar para isso, né? Existem terapias, existem terapeutas, né? Existem Uhum, situações que levam a gente a olhar para isso e não ter medo de parecer com seu pai nem com sua mãe. Eles sim, deram perfeito. conta. Eles Uhum, deram conta, você está aí, eu estou aqui e todos nós estamos. Eles, do jeito deles, da maneira que eles puderam, eles deram conta. Então, uhum. acho que querer fazer diferente, querer ser muito atual, ter esse modismo, está levando a família a, a Há um muito declínio. é, que está sendo dificultoso. Para Uhum, os professores, eu diria que esse adoecimento é porque não consegue puxar com leveza dentro da sala de aula. Quando eu chego para trabalhar,
que eu não vejo os meus alunos do jeito que eles são, que eu quero que eles sejam do meu jeito, que eu tenho que ter disciplina, porque eu tenho que dar o meu conteúdo, porque eu tenho que vencer a apostila, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo outro. Eu sei que o próprio sistema cobra isso. Mas se eu não souber ter essa organização, eu não consigo. Eu acho que está faltando esse adoecimento, é a falta da leveza. E Entendi. que o próprio sistema às vezes cobra, mas que o professor ele está pegando essas energias, esse coisa assim, eu acho que talvez dificultoso a ter que trabalhar em dois lugares, mas bem que eu sempre trabalhei. Nunca fui totalmente certa, mas eu sempre trabalhei. De manhã, de Uhum, tarde, ainda ia à faculdade à noite, depois eu lecionava à noite para custear uhum, todas as minhas coisas, as coisas que eu queria fazer. E também porque eu gostava, uhum, sempre gostei. Mas assim, essa organização, sabe? uhum, Precisa de olhar para isso, precisa de olhar com mais cuidado. Não é por que eu estou aqui. Para que eu estou dando aula? uhum, É só para sustento? Porque se for só para ganhar dinheiro, tchau, professor. Não é uhum. mediação. O Não dinheiro tem que ser a existe. consequência, né? É, ele Daquilo que eu vem, realizo em o prol do outro. dinheiro parece que ele vem mais como bênção quando você olha para a sua profissão. Mas é Uhum, olhar mesmo para a sua profissão, é olhar sim. para ela. Eu sou grata por eu ser professora, por eu ter conseguido ter uma formação, por eu estar aqui, por eu estar sempre buscando, sabe? Então, tem que valorizar o próprio crescimento. Hoje eu vejo assim que valoriza as coisas muito superficial, não olha a Entendi. essência, não olha aquela leveza. Então, aí há adoecimento, sabe? Porque Lano, você sabe que você está falando essa dinâmica de ter a percepção das histórias. Uma vez, eu vou contar essa história mesmo, que a gente ultrapassa um cadinho, porque eu achei ela bem interessante. Uma vez nós estávamos fazendo um atendimento. Depois eu vou ler aqui. Gente, depois eu vou ler as mensagens e se alguém tiver pergunta, pode colocar, que eu vou colocar, eu coloco para a Lana um cadinho. Não tem importância, não. A gente gosta de conversar, a gente conversa mais um cadinho. Mas, Lana, eu fiz um atendimento, os pais adotivos me trouxeram a questão da criança com muita dificuldade na escola, com notas difíceis, principalmente em matemática, estava muito difícil. E aí nós fomos fazer um movimento no campo, e eu fiz um movimento com esses pais, olhando para os pais biológicos. E aí fiz um movimento desses pais olharem para os pais biológicos e reverenciarem esses pais, né? Porque aquele filho, primeiro porque aquele filho trazia os pais nele. Eu não tinha como negar a existência desses pais biológicos. E depois eu fiz um movimento deles agradecerem a possibilidade de paternar e maternar através daquilo que esses pais biológicos tinham feito, né, do entregar essa criança para a adoção, independente da razão. Foi até muito interessante porque o pai adotivo teve muita resistência de fazer esse movimento com o pai biológico, mas nós fizemos o movimento, depois até tinha um representante da criança que trouxe uma questão interessante, ele falou, a criança tinha dois nomes, um nome composto, assim. E aí o representante falou, sabe uma coisa curiosa? Eu senti que eu preferia ser chamado de tal nome, acho que do segundo nome, do que do primeiro. E aí a mãe adotiva ficou toda emocionada e falou: quando ele chegou para a gente beber, ele tinha o primeiro nome. E aí ó, nós colocamos o segundo, né? Então, essa fala do representante, que nunca tinha representado nada na história de vida dele, trouxe também força para aquele movimento. E passados uns meses, essa mãe me mandou o boletim dele com novas notas, né? melhores, Porque né? melhores, exato, azul, né? Um boletim azul. Justamente por quê? Porque ele tinha se encaixado, as coisas tinham entrado no seu lugar.
cada um tinha sido percebido, visto, porque a criança, gente, a criança ela é os pais, ela é o sistema. Então é muito daquilo. Eu posso falar dos meus, mas ninguém mais pode falar. Então, quando o professor se coloca, às vezes, numa posição de questionamento, do jeito que os pais educam, fazem, acontece, aquela Ou, tem, criança sai. ou quando tem dó da criança. Sim, exatamente, exatamente. Esse lugar, ele faz com que a criança ela se rebele em defesa desses pais, tudo em movimentos inconscientes. Então, dar um lugar a cada um, honrar cada um nas suas histórias, tem muita força, né? Muita, muita força. E a gente tem aqui, Lana, a Rô disse, temos um neurodivergente em casa e sentimos os desafios dele com os professores na escola. Parabéns pelo trabalho, Lana. Ela está aqui trazendo para você essa fala. Eu percebo que hoje a dinâmica da neurodivergência ela tem sido um desafio para todos, porque é algo que começou, não começou agora, mas começou a ser visto com mais força agora, né, Sim, Lana? realmente. É um desafio muito grande esse trabalho, né, Uhum. de olhar. Mas aí tudo é uma percepção, né? Aí Sim. você tem que dar um tempo e realmente ter um olhar, ter um Uhum. pouquinho de paciência e, como diz, acalmar o coração Uhum. primeiro, ver o que pode ser feito, mas aí é um trabalho mais demorado, né? É um Sim. trabalho mais demorado, mas com um olhar e uma afetividade e cada um ficar no seu lugar. Exatamente. No Aí seu é lugar é sempre leve, né? e aí nesse caso aí é necessário demais, muito Sim. necessário, né? Gente, alguém tem alguma pergunta? Se tiver, pode colocar aí. Eu quero aproveitar enquanto, para ver se alguém tem alguma pergunta, eu quero dizer, Lana, na quarta-feira passada, faz hoje 8 dias, nós abrimos a nossa turma 13 de terapia sistêmica, né? Eita, Abrimos a nossa 13ª formação, que é uma formação reconhecida pelo MEC. Então, gente, quem sentir no coração de vir fazer parte, né, de ter essa capacitação, esse aperfeiçoamento nesse lugar, não só para a sua profissão, mas para a sua vida, não deixe de fazer, nossas matrículas estão abertas, e ela é de verdade, é um olhar e uma prática transformadora para as nossas histórias, né? e você faz um Lana, trabalho muito bonito também, que é a dos desenhos, né? sim, Análise exatamente. dos desenhos e tudo direitinho. Sim. Virou Ai, uma moda, né, gente? Eu estava prestando atenção. Ninguém falava de desenho. Agora, Lana, todo mundo resolveu enxergar esses desenhos, né? E olha que coisa interessante, que, Alana, uma coisa que a gente conversa muito é como os desenhos das crianças trazem informações e como é rico o muitas, professor também ter esse conhecimento, né, Alana? É muitas, muito muitas importante. informações. Muitas. A Sueli está perguntando onde ficam as suas escolas. Sueli, em Minas Gerais, né? Patos de Minas, Minas Gerais. Bem aqui pertinho do Triângulo Mineiro, né? Exato. Nós somos. Minas é tudo de bom, Sueli. Vem para cá. Tem muito mais do que pão de queijo em Minas Gerais, gente. Vocês estão por É, fora conosco, tem escola né? sistêmica que faz um bom trabalho. Vem para cá. Exatamente. Lana, que mensagem você quer deixar para as pessoas? Gente, eu vou deixar o contato da Lana. Se vocês querem conhecer o trabalho dela, querem À conhecer a disposição. escola, eu vou deixar marcadinho aqui na live para vocês acompanharem. Eu acho que é absolutamente válido vocês terem essa percepção de como é importante os nossos filhos, as nossas crianças começarem a ter isso começar no começo, né? Porque eu gosto muito de falar que quando chega uma pessoa para terapia, a gente vê claramente a criança puxando ela pela mão, a criança puxando aquele adulto para a terapia. Porque grande parte das dores estão nessa dinâmica da infância.
Então, Nossa comecem a criança olhar para interior isso. tem, ela é uma caixinha de surpresa, né? Nossa criança Exatamente, interior, ela precisa ser vista, ela precisa ser olhada. exatamente. Quantas coisas estão colocadas lá, estão lá. Então, por isso que é muito cuidado para o professor que está iniciando agora com crianças menores, muito Sim, cuidado, né? Porque nós estamos formando gente, né? exato. E quanto mais a gente formar ajudar nessa formação de gente saudável, gente mais leve, que gente que possa gostar dela mesma, que possa Sim, principalmente se olhar, se valorizar, gostar de si, se conhecer e ver suas potencialidades. Isso aí eu acho muito sério, principalmente na educação infantil, que está começando tudo, né? Eu começo a sim, trabalhar com 1 ano de idade, então então até a escolha do professor, toda a dinâmica que se trabalha nesse acolhimento da criança. É muito importante. Para as crianças maiores também, hoje, precisa de ter esse olhar. uhum, Precisa de ter um pouquinho mais de. é, Precisa de ensinar os conteúdos, português, matemática, história, ciência, geografia, ok, precisa e preciso muito. Mas se a criança não estiver bem, isso não faz o menor sentido para ela. exato. Não Ela vai receber, não vai captar nada, né? não vai. Olana, tem uma pergunta aqui. Qual foi seu maior desafio para aplicar a teoria sistêmica? A aceitação dos professores. Foi porque uma andorinha sozinha fazer verão é muito dificultoso, muito Uhum, dificultoso. Mas eu levantei essa bandeira dentro da escola. E uhum, o desafio também, às vezes, é os pais acharem que isso eu estou trabalhando religião. E eu tenho o maior respeito com esse item de religião, de receber e de aceitar e ter respeito para todas. E eu não trabalho religião na minha escola. Eu trabalho valores. Eu trabalho uma uhum, força superior e valores. E dentro desses valores eu trabalho. Então, eu trabalho o respeito, eu trabalho a obediência, eu trabalho a sinceridade, eu trabalho outros tipos de valores. Então, eu acho que foi um desafio muito grande. E o próprio sistema como um todo, meu diretor da época, aceitar, porque a minha diretora, quando eu trabalhava na rede estadual, ela pagava as minhas coisas, ela perguntava para os meninos que bruxaria eu estava fazendo na sala de aula, ela me boicotava em todos os sentidos, em uhum, todos os sentidos. E e essa força, ela é tão grande e, como você disse, mudou sua vida, mudou minha vida, mudou essa percepção. E eu senti que os meninos se sentiam tão bem nas aulas, quando a gente tocava nisso, que eles copiavam depressa, faziam as coisas depressa para sobrar um tempo para a gente falar alguma para coisa. poder fazer. E Uhum, ainda fechava a porta, eles mesmo para a diretora não atrapalhar, entendeu? Então, assim, o grande desafio é a falta de conhecimento das pessoas, sim, de professores, de outros diretores, dos coordenadores dos sistemas, não conhecerem e colocarem uma barreira. Isso é uma dor, é um desafio, é uma dificuldade muito grande a pessoa colocar barreira e não querer aplicar de jeito nenhum, nem querer conhecer, nem nada. E uhum, aquela pessoa aí, ela vai ficando cada vez mais excluída do sistema, vai ficando excluída, excluída, que aí acaba que ela não tem espaço na escola mais, como um todo, sabe? sim, Porque ela não entrosa, ela não. É como se ela não fizesse parte. Então, essa é uma grande dor, é um grande desafio. A pessoa não ter nenhum tipo de conhecimento e nem querer ter e sim. É insistir porque uma coisa é isso, né? a Se ser. você quer criticar, pelo menos conheça para falar. Ou não ter outro tipo de solução, né? Então, Exatamente. assim, é uma grande dor essa, sabe? Então, às vezes eu vejo assim, as pessoas falam, gente, mas por que isso? Né? Por Uhum, que isso? sim. E isso dificulta muito todo o processo. E É. eu enfrento isso todos os dias, de manhã e à tarde.
Todos os dias eu Ó, enfrento a isso. Aline está perguntando: o que você diria para um educador que quer começar a se aprofundar na educação sistêmica, mas ainda se sente inseguro? Inseguro, tudo que você vai fazer, você vai ficar inseguro. Eu, com essa live agora, a hora que eu começou, me deu um frio na barriga. Eu falei, pronto, e agora? Vai começar. Então, se você não abrir para o novo, você vai continuar inseguro e vai perder uma grande oportunidade de ter uma nova ferramenta de trabalho que vai descortinar muitas coisas no seu pessoal, primeiramente, na sua postura de vida, depois no seu profissional. E Sim, no profissional junto com o pessoal. Então, isso aí, se você tem medo, enfrenta seu medo. E vai com medo. sim. Porque Coloca é seus pais grandioso. atrás, né? Coloca seus Isso. pais atrás, coloca seus É, ancestrais, coloca essa força do masculino e do mas vai. feminino, né? E Luta para isso. Eu já fiz curso quando eu conheci, eu não tinha nem condição de ir para onde que eu fui. Você vê, a viagem mais longa que eu já fui na minha vida, eu fui para o México trabalhar com Best L uma semana. Uma semana com Best no México. Imagina, eu, uma simples professora aqui de Patos de Minas, Minas Gerais, do interior de Minas, comedora, interior de do Minas. interior, comedora de queijo e pão de queijo, foi parar no México buscando ensinamento. Eu fui Sim. lá para passear, não. Eu aproveitei também, não é essa a menor dúvida, porque eu não seria, né? É uma grande oportunidade também. Mas eu fui lá. E sabe quando a gente coloca o pai e a mãe atrás da gente e vê essa força? E sabe quem que me impulsionou aí? Minha mãe. Minha mãe. E aí eu consegui ir financeiramente naquela época. Aí ela diz assim: você não vai levar sua filha, não? Eu falei, mãe, eu tô custando ir comigo mesmo, porque tinha acontecido uma série de coisas do dia. Ela pegou e falou assim, e ela tem vó por quê? Pra quê? E eu levei minha filha. Foi minha mãe. Então, olha, eu coloquei minha mãe atrás de mim. Sim. Ela me impulsionou tanto que eu fui, levei. Hoje minha filha trabalha muito bem, é consteladora, tá com seu consultório, faz roda de conversa, faz encontro, tá fazendo uma opção de coisa, tá seguindo a vida dela. Organiza um monte de dinâmica nos eventos da escola, É, né? sabe? Isso. E quem que foi? Eu tive medo? Eu tive medo. Uhum. Mas, igualzinho você mesmo disse, colocou a minha mãe atrás. Então, vai com isso que a gente dá conta. Sim, Vai, a perfeito. gente consegue. Lanítia, Não é amada, amor. que bênção foi essa nossa conversa. Eu te agradeço muito, muito, muito. Eu sei que seu dia é corrido, eu sei que essa Olha, hora é a hora que você está é, chegando na sua casa se sim, organizando. eu Muito quero até obrigada deixar pelo assim, sim que você Patrícia. disse para mim. Eu tô sempre. Se é para a vida, se é para coisa boa, a gente tem que dizer sim. Exatamente. Patrícia, muitos dos meus funcionários, uma coisa assim, eles queriam, às vezes não participaram. Nós fizemos fechamento da escola hoje. Então todo mundo deve estar chegando em casa assim, sabe quando assim chega assim, Sim. tô de férias, pelo menos 15 dias. Então foi, quando a gente marcou a data, eu não me atentei que hoje seria o último dia dos fechamentos da escola. Ah, nossa senhora. Entendeu? Então, Hum. aí fechou. Eu tinha a noite livre, ok, beleza. Eu olhei para mim, mas eu não olhei no entorno das pessoas que Eles vão gostariam de assistir estar. depois. Eu vou disponibilizar a live, Então, vou marcar ótimo. você, vou subir, gente, no nosso. Muitas pessoas me perguntaram, porque eu faço muito no YouTube, né? Mas o Sim. que que acontece? A gente usa um programa para o YouTube que, quando nós temos convidado, dá uma problemaiada de Uhum. som. Falei, não, nós vamos fazer no Instagram e depois eu disponibilizo, gente, nos outros canais, mando o link para você também, mas eu já Ótimo. vou deixar aqui na legenda dessa live o seu contato, seu Instagram para as pessoas te Tá. seguirem, Eu conhecerem vou seu trabalho. aproveitar também, não é só o meu Hum, trabalho, não, porque eu olhei para você primeiro, né? Estava fazendo uma uhum. pesquisa porque eu não queria uma psicóloga aqui dentro da minha cidade, porque eu sou conhecida igualzinho moeda de R$ 1, né? Então, aí era.
para ter mais liberdade para falar as coisas e como Sim, eu tinha isso comigo. E eu olhando, então foi através das suas postagens, da sua seriedade. Então eu te agradeço gratidão, muito Flor. também esse olhar, né? E vejo que você é aberta para a vida, você trabalha Sim, em benefício. Então a sua postura de constelação, de psicóloga, e faz aí um trabalho maravilhoso com desenho, está sempre nesse movimento também para a vida. Então, parabéns gratidão. para você por estar disponibilizando também os seus conhecimentos, né? A sua pessoa e parte dos seus horários para isso também. É, que essa energia, né, do que a gente brinca que é o universo que traz para a gente, que ela chegue Sim, até você com muita amém. afetividade, com muita força, para que esse trabalho perdure Que muito assim seja. O para a nosso, e gente. que a gente siga junto, que daqui uns dias você esteja pelo mundo dando consultoria em escolas, criando escolas sistêmicas por aí, porque o mundo Pois é, precisa conhecer isso, né, Lana? precisa, Muita precisa. gratidão, Flor. Deus te abençoe. Obrigada, Um viu? beijo para quem esteve Amém. conosco até agora. Um beijo para quem Muito disse sim, obrigada. para quem vai assistir depois, que muita gente Sim. assiste depois. Gratidão, gente. Um beijo. Um excelente restinho de semana. Para você Tchau. também. Obrigada por ele Beijo. estar aqui comigo. Ah, um Valeu. beijo, querida. Tchau, gente. Tchau, tchau.